Seja bem-vinda a mais uma aula de saúde da mulher. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou uma fisioterapeuta há quase 30 anos e cuido de mulheres no climatério e na menopausa, porque sim, minha querida, eu entrei nessa fase da vida e percebi que eu não sabia nada do meu próprio corpo e que se eu não entendesse como o meu corpo funcionava, eu jamais conseguiria deixá-lo novamente saudável. Afinal de contas, ficar refém de farmácia, médico para sempre nunca foi meu plano, né? E eu quero dividir com você hoje coisas que podem fazer com que a sua vida física mesmo, a sua saúde possa melhorar. Você passe a gastar menos dinheiro com farmácia, com consultas aleatórias, com nutricionistas que te mandam tomar Coca Diet, com ginecologistas que mandam você tomar um anticoncepcional ou fazem uma reposição hormonal completamente aleatória. Ou, pior, com médicos generalistas que quando você chega lá, ele te dá um antidepressivo porque todo o seu cansaço, toda a sua indignação e tristeza, ele entende que é algo da fase da mulher e te taca com antidepressivo e você só piora. Sem contar quedas de cabelo, perda de força, dores articulares, sem contar a falta de libido e todo o combo de horror que é viver essa fase sem conhecimento. Eu digo isso por experiência própria. Durante a minha transição menopausal, mesmo sendo da área da saúde, passei aí por em torno de 7, 8 médicos e foi sim uma decepção atrás da outra, porque ninguém te enxerga como um todo. As pessoas não querem te ouvir. Elas olham simplesmente um exame e olham para sua cara e dizem: ah, mas está tudo bem com você. Você está ótima. E você está lá um bagaço, olheiras, cabelo caindo, unha fraca, sem energia nenhuma para levantar, barriga grande. E ele te manda para casa com um antidepressivo e uma vitamina C. É mais ou menos isso que acontece hoje na área da saúde, por falta de conhecimento. Dito isso, eu passei por tudo isso e decidi que a minha vida não seria assim, que o meu envelhecimento não seria doentio, que eu não seria freguesa, né, assídua de nenhuma farmácia, de nenhum médico e de nenhum sistema que prefere com que eu fique doente para que eu continue cliente a me ver saudável, produzindo, feliz, conquistando e vivendo uma vida que ainda me resta por muitos anos. Se você está aqui e está se sentindo assim, se ninguém consegue enxergar exatamente o que você está sentindo, é porque você está procurando no lugar errado. Porque a única pessoa que vai conseguir entender você não é somente uma pessoa que estudou, mas sim uma pessoa que estudou e viveu isso. E eu tenho vivido isso há alguns anos e tenho tido boas experiências e quero compartilhá-las com você. Eu sei que você está aqui por causa da sua barriguinha ou do seu barrigão. E eu quero te falar que você não é a única. Mulheres a partir de 35 anos, mais ou menos, passam a ter oscilações hormonais, natural da idade. E por causa disso, geralmente, lá pelos 40, essa mulher começa a acumular gordura, principalmente na barriga. Eu sei que tem muita gente que come muito, come mal, mas independente de comer muito ou comer mal, isso vai acontecer com todas em proporções diferentes. Então você que está aí com acúmulo de gordura na barriga, sem contar o resto, né? Não se sinta sozinha. Isso acontece com todas as mulheres por causa dessas alterações hormonais. Mas a questão não é que você só acumula gordura na barriga. Ao mesmo tempo que você acumula gordura na barriga, e a gordura ela é super inflamatória para o nosso corpo, você também perde massa muscular quase que na mesma proporção. Então, olha só o que é que acontece com as mulheres na transição menopausal dentro do climatério. Dentro do climatério, que é o período entre 40 e 65 anos,
todas as mulheres vão ganhar mais gordura e perder massa muscular. Por isso que quando você era jovem, você era cinturinha fina e tinha aquele corpinho meio de violão, sabe? E agora você tá parecendo um pirulito. Barriga e perninhas bem fininhas, bracinhos bem fininhos. Sem contar a flacidez, né? Você tá se sentindo um pirulito? Uma coxinha? Uma maçã? Porque é assim que fica o corpo de uma mulher se ela não entender como ele funciona e intervir enquanto é tempo. Porque o fato de você ter a transformação do seu corpo não é a pior parte. A pior parte é o que essa gordura faz com você nos próximos anos. A pior parte é o que a falta dos músculos vão gerar de malefícios na sua vida depois desse período. Isso é o problema. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que acontece. A segunda coisa que você precisa saber é que é reversível. A terceira coisa que você precisa saber é que não adianta só perder gordura, precisa ganhar músculo. São os músculos que fazem com que o seu metabolismo acelere e você volte a funcionar. Como assim você volte a funcionar? Você volte a pensar melhor, ou seja, melhora foco, melhora a atenção, melhora a memória. São os seus músculos que fazem com que os seus ossos não fiquem frágeis e quebrem, no final das contas, como uma osteoporose. São os seus músculos que fazem com que o seu coração bata tranquilamente sem hipertensão, sem entupimento de veia, sem problemas cardiovasculares. São os seus músculos que mantêm você em pé, as articulações funcionando sem dor. São os seus músculos que melhoram a sua imunidade. E principalmente os músculos das pernas e do bumbum, que são os nossos maiores músculos. Nossa, Valesca, eu vim aqui para você falar de como que a gente perde barriga e você está falando de músculo? Sim, porque não adianta perder a barriga e não ganhar músculo. Perder a barriga e não ganhar músculo é ganhar gordura em dobro. Anota isso. Perder gordura e não ganhar músculo é ganhar gordura em dobro. Vamos lá. Estamos na era das canetinhas. E eu sei que você está se coçando para comprar uma canetinha. E já te aviso que a maioria das canetinhas que tem no mercado paralelo são falsificadas. A questão é, você não vai perder apenas a sua gordura. Porque isso inibe a fome num nível cavalar. Você vai deixar de se nutrir. E quando você deixa de se nutrir, você não perde só gordura, você perde o pouco de massa muscular que você tem. E aí você fica com aquela cara de doente, porque você fica mole, flácida e cabeçuda, tá? Porque você perde inclusive camadas, né, de gordura da própria pele, enfim. Você fica desse jeito. E aí quando tira o estímulo da fome, que só estava inibindo a sua fome de forma química. Mas você não entendeu como é que o seu corpo funciona? Tirou a canetinha, você vai comer até os rebocos da parede. E aí, como você não tem músculo para acelerar o seu metabolismo, você engorda o dobro de forma muito rápida. Sabe por quê? Porque o teu corpo não acostumou, não entendeu o que é que está acontecendo. Ele entra em estado de sobrevivência, você está emagrecendo tão rápido, você está perdendo nutrientes, você está perdendo peso, você está perdendo cabelo, você está perdendo tudo. E aí o corpo entra em estado de sobrevivência e ele fala assim, ó, para o cérebro, a primeira comida que entrar aqui a gente vai guardar tudo. E aí você come um pedaço de qualquer coisa e infla que nem um baiacu. Porque o seu corpo está em modo de sobrevivência. Qualquer coisa que se comer, ele vai guardar. E como você não aprendeu,
A primeira coisa que você vai comer é pão, bolo, bolacha, arroz, feijão. Não é uma carne, não é uma gordura animal. É porcaria. É carboidrato. É manga. Ah, mas manga é fruta. Tá, mas você viu a quantidade de açúcar que tem numa manga? Ei, você que gosta de uma manga por dia? Manga é puro açúcar, tá? Só pra você ficar atento aqui. Capim é verde e a vaca é gorda. Cuidado. Não é porque é natural que não vai te fazer virar um baiacu. Então você precisa de conhecimento. Você precisa saber exatamente o que é que te faz mal. Como é que você faz para emagrecer sem perder massa muscular e ainda ganhar massa muscular? Porque a massa muscular é a única coisa que vai manter você magra, que vai manter as suas curvas, que vai manter a sua memória, que vai manter o seu osso íntegro para ele não quebrar. Então tá tudo bem querer perder barriga, porque é importante. Porque a barriga, se tá grande, tem gordura no fígado. E se tem gordura no fígado, tem gordura na sua artéria. E se tem gordura na sua artéria, você vai infartar e vai ter um AVC. Querendo ou não, você vai. Agora, adianta você só querer emagrecer com dieta maluca, sem ganhar massa muscular? Não, porque a hora que você para a dieta maluca, para o remédio maluco, você come reboco, engorda o dobro e você fica pior do que quando você começou. Porque antes você tinha até um pouquinho de massa muscular. Agora você não tem mais nada. Tanto não tem mais nada que você fica até cabeçuda, né? Porque até o pouquinho de gordura que a gente tem entre a pele e o osso some. E isso, minhas queridas, é assinar atestado de envelhecimento precoce. Isso é assinar atestado de envelhecimento galopante. Porque se você não tem músculo, você vai envelhecer mais rápido, você vai adoecer mais fácil. E você não morre porque você tá velha. Você morre porque você tá inflamada. Como que a gente faz para perder barriga? Anota isso. Comendo. O quê? Pois é. Você perde barriga comendo, mas não qualquer coisa. Tá? Anota aí o que você vai comer a partir de hoje. O que tem que ter no teu prato a partir de hoje? A partir de hoje tem que ter no teu prato proteína, de preferência proteína gorda. Sim, gordura, querida, gordura animal. Tá? E o carboidrato que você colocar, ele tem que ser em pequena quantidade, de preferência o mais natural possível, ou seja, nada de ultraprocessado ou pouco ultraprocessado, tá? E corte as porcarias, meu bem. Corte. Dentro da sua cestinha de mercado, corte o lixo, corte o refrigerante. Ah, mas e o zero? Corte o refrigerante. Corte a bebida alcoólica. Corte, né? Pão de pacote, bolacha, biscoito, danoninho e porcarias afim. Come comida de verdade que a sua barriga diminui. É carne no prato, é víscera, é fígado, é moela, é caldo de mocotó, é óleo de coco, é manteiga. Coma comida de verdade, o seu corpo precisa de nutrição. E isso vai fazer com que a sua gordura comece a ser gasta pelo seu organismo sedentário. Porque a segunda coisa que você precisa fazer, e presta atenção, as duas coisas precisam ser feitas juntas. É movimente-se. Ei, querida sedentária,
Você precisa se mexer. Ah, mas meu corpo dói. Seu corpo dói porque você não se mexe. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Quanto mais parado ele fica, mais o seu cérebro entende que você está morrendo. Então ele começa, minha filha, deixar de nutrir as suas articulações, porque afinal de contas você não usa. Você já viu um carro parado na garagem? O carro pode ser o que for, uma Porsche. Mas se ele ficar parado, ele começa a enferrujar, o óleo do motor seca, né? O freio também fica gasto. E aí você daqui a uns anos vai querer sair com ele e ele continua sendo uma Porsche, mas ele não anda. Você é exatamente igual. Você não tá com dor articular porque você tá velha. Você tá com dor articular porque você não usa a sua articulação para nada. E para que você passe a não ter mais dor, você precisa usar. Mas para usar, você precisa ter músculo. E para ter músculo, você precisa fazer atividade física de força. Mesmo que você não tenha força agora, precisa. É a única coisa que vai fazer com que o seu metabolismo volte a funcionar. Aí as suas dores articulares melhoram. Aí, presta atenção, a gordura que está na sua barriga começa a ser queimada. Ah, mas eu não estou comendo gordura animal, isso aí não vai me fazer engordar? Não, porque a única coisa que faz você engordar, que cria gordura na sua barriga e na sua artéria, são vindas do carboidrato que você come. É o carboidrato que você come que enche a sua barriga, o seu fígado e as suas artérias de gordura. Não é a gordura da carne, não é a gordura animal, não é a gordura da manteiga, não é o óleo de coco, não é o azeite. É o pão, o bolo, a bolacha, a massa, o arroz, o feijão, a farinha de milho, a farinha de mandioca e os seus amiguinhos industrializados. Faz uma reflexão de como é que está o seu carrinho de mercado. Quanto do seu carrinho de mercado tem de comida de verdade? E quanto do seu carrinho de mercado tem de ultraprocessado e coisas enganosas? Facilidades. Quanto é que você gasta numa feira e quanto é que você gasta no mercado com coisas que vêm dentro de pacotes? E veja se você está comendo de verdade ou está inflamando cada vez mais o seu corpo. E porque você inflama o seu corpo, com esse tipo de alimento, sua barriga não para de crescer, suas artérias estão entupidas, você está hipertensa, você está pré-diabética. Somado a você não se mexer para nada, as dores que você tem no corpo, a falta de memória, a dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar, empachamento estomacal, problema de vesícula, problema no fígado, problema nas articulações, inchaço nas pernas, dormência nas mãos. Você não adoece porque está envelhecendo. Você adoece porque você está inflamada. E se a gente tirar os estímulos de inflamação, você melhora, você queima gordura abdominal, diminui probabilidade de ter entupimento de artérias, AVC, derrame, Alzheimer. E fazendo atividade física, você recompõe o seu metabolismo. Melhora as dores articulares, melhora dores nas mãos, melhora memória. E você desacelera o seu envelhecimento. Preste atenção, eu não falei que você não vai envelhecer. Eu falei que o seu processo de envelhecimento, ele desacelera. Eu sei que tem gente que vai falar assim, mas e a genética? A genética, todo mundo tem uma genética. E tem pessoas que têm tendências, sim, a engordar, a ter câncer, a seja lá o que for. Mas existe uma coisa que você talvez não saiba. Você já ouviu falar em epigenética? Epigenética é tudo que está externo, tudo que é fora. E que nós podemos controlar. A epigenética ela é muito mais poderosa do que a genética.
E ela pode suplantar a genética, ou seja, você pode ter uma genética para engordar, você pode ter uma genética para uma doença, mas se você controlar o seu meio externo, ou seja, se você controla o que você come, se você controla os seus hábitos, a hora que você vai dormir, se você controla o sol que você toma todo dia, se você controla a alimentação rica em proteína, com gordura animal, corta e ultraprocessado, se você controla o seu ambiente externo, a sua epigenética, que é isso, controlar o ambiente externo, ela se torna maior do que a sua genética. Ela faz com que a sua genética não se pronuncie. Mas é isso que você faz? É isso que você faz? Você já tem uma genética ruim. Aí você vai lá e põe tudo que é lixo pra dentro, não levanta a sua bunda do sofá para nada, toma um monte de remédio, corticóide, remédio para pressão, para tudo você quer um remédio, dorme tarde, dorme com a luz acesa, com o celular na cara, não toma um sol, não bebe uma água e vem falar que é genética. Não! Não é genética. São os seus maus hábitos que estão te matando. Tira essa porcaria toda, levanta a sua bunda do sofá, vai comer uma carne, vai fazer um pouco de atividade física para você ver se você não melhora, se os seus exames não melhoram. Para ver se a sua barriga não diminui. Para ver se suas artérias não desentopem. Tudo isso é real. Mas você quer isso? Escreve aqui para mim o que é que você quer. Você que tá barrigudinha, você que tá com barriga de barril, barriga de chope, você que tá com barriga de cadela grávida, você que tá inchada que nem um baiacu, você que tem dor de cabeça, insônia, você que virou amiga do seu marido, não tem libido para nada, vocês são colegas, tá esperando o último filho ir embora de casa para se separar, né? Divórcio cinza. Você que tá aí com os cabelos que não param na sua cabeça, não tem mais unha, a pele tá craquelando, os ossos estão só o pó. Joelho, então, nem se fala, agachar nunca mais. O que você quer? Mais um remédio para te enganar? Ou quer criar vergonha na cara e começar a comer que nem gente grande, adulto? Porque adulto não faz aquilo que gosta. Adulto faz aquilo que precisa ser feito. Ou vai ficar aí esperando pro seu filho cuidar de você quando você tiver com demência, com Alzheimer, com fratura de quadril, ou seja lá o que for. A amiga tá falando aqui, que horror. É um horror mesmo. E é bom que vocês entendam que isso é real, é verdade, e os hospitais estão cheios de gente, egoístas, que decidiram, ao invés de cuidar da sua própria saúde, dar desculpa de que não tinha tempo, de que não tinha dinheiro. Para depois vir que nem vítima dizendo que é doente por causa da genética ou porque o sistema não te deu oportunidades. A oportunidade está aqui, tô te falando a verdade, não tô te enganando e nem tô te querendo te vender nenhuma pílula mágica. Porque se você quer ser enganada com pílulas mágicas, vai em qualquer lugar onde as pessoas falam, faz o meu curso. Toma essa pílula que a sua vida vai mudar. Não vai mudar porque você precisa mudar por dentro. O que você precisa fazer está dentro da sua casa. O que você precisa fazer, tipo, todo dia, é o básico bem feito. Tira a sua cara do celular, 10 horas da noite, está na hora de você começar a se recolher. Os seus órgãos estão envelhecendo, eles precisam de rotina para voltar a funcionar. E você vai dormir 2 horas da manhã, com a barriga cheia. E no dia seguinte não sabe por que está passando mal. Não sabe por que está com enxaqueca. Não sabe por que o cabelo está caindo. Eu quero te perguntar, você quer uma bala de prata para sua barriga? Não existe. O que existe é o básico bem feito, é aquilo que Deus nos deu.
E Deus nos deu comida de verdade para comer. Para de ser sem vergonha. Para de ir no mercado encher o teu carrinho com porcaria. Coma a comida. Faça um exercício, mesmo que você tenha dor. A sua dor é por falta de uso. A sua tendinite, a sua bursite, a sua hérnia de disco é porque você não tem músculo e você vai piorar ao ponto de ter que usar fralda. É isso que você quer para os seus filhos? Você precisa se revoltar. Não é com os outros, é com o seu comportamento. E sabe por que eu tô falando isso? Porque eu lido com gente há anos. E as pessoas querem uma desculpa, elas querem uma solução vinda de algo que alguém prometeu e que custa barato. Mas isso não existe. E é por isso que você está frustrada, porque você fica de lugar em lugar, de curso em curso, de pílula em pílula e nunca tem sucesso, porque o sucesso não vem disso. O sucesso vem de você levantar a sua bunda todos os dias cedo, se expor ao sol, tomar o seu café da manhã depois de uma água, né, com minerais, porque a água que você toma é um veneno. A água de torneira, a água que vem do sistema, é um lixo. Ah, mas não é justo. Mas ninguém está falando de ser justo, eu estou falando de ser coerente, inteligente e querer viver bem. Querer viver bem. Há quanto tempo faz que você está esperando viver bem às custas de alguém? Às custas do sistema? Às custas de Deus? Se Deus quiser, querida, Deus quer. Deus quer. E Ele criou todas as coisas para você usar. Mas você prefere ir no mercado e encher o teu carrinho de porcaria. Mas você prefere se dar ao luxo todo dia de comer algo que você não deveria comer. E não é porque vai te engordar. É porque faz mal para qualquer pessoa. Inclusive para os bebês. Ontem eu estava voltando de carro de um lugar e vi uma mãe com 2 ou 3 filhos, não lembro. Um pequenininho, com uma garrafa de Coca-Cola bebendo no gargalo. E pensei, meu Deus do céu, essa bomba química, desse líquido escuro, desse lixo tóxico, dentro do corpo de uma criança. Essa mãe não sabe o que ela está fazendo. Aí a criança acabou de tomar e jogou a garrafa no chão. Talvez você não jogue a garrafa no chão. Talvez você não tome refrigerante. Talvez você tome suco integral. Que dá na mesma. Principalmente se ele é de caixinha. Eu tô aqui para falar que a sua barriga ela vai sumir. Uma hora ela vai desaparecer. Ou ela desaparece porque você acordou e vai fazer o básico bem feito. E eu tenho a direção para fazer o básico bem feito, porque é simples, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo tava magrinha, com os músculos tonificados, porque eu não estou falando de você ficar enorme, saudável, andando, fazendo suas coisas, trabalhando e conquistando seus sonhos, mesmo que você tenha 60, 70 ou 80 anos. Você que acha que é tarde demais, deixa eu te falar uma coisa. A minha sogra tem 79 anos, viajou para Espanha semana passada sozinha. Quantas mulheres dessa idade você conhece que nem de casa saem? Talvez você com 60 anos nem saia mais de casa. Você tá na janela esperando a morte chegar, né? Porque você acha que é tarde demais para você. Deixa eu te falar uma coisa. Você ainda vai viver muito. A questão é como é que você vai viver. Essa é a questão. Porque viver muito, em cima de uma cama, de fralda, comendo bolacha com café com leite que vão te enfiar a goela abaixo, porque é isso que dão para velho, para ele morrer mais rápido, né? E não poder opinar.
nem o canal que você vai assistir, nem a hora do banho que você vai tomar. E morar na sala de alguém? É isso que você quer? Porque é isso que acontece com a maioria das mulheres que não entendem o que eu tô colocando agora pra você. Ai, mas você acordou hoje indignada. Olha, geralmente, eu sou uma pessoa, né, depois dos 48, 49, eu fiquei mais calma. Mas às vezes eu fico indignada porque eu fico passada com o nível de informação que a gente traz e vocês continuam aí dormindo. Fazendo perguntas estúpidas do tipo, mas e posso comer tal coisa? Você pode comer tudo. Tudo. Mas nem tudo te convém. Eu vou falar aqui pra você. Seu prato, ele tem que ser mais carne, mais gordura animal, menos carboidrato. É isso. De preferência, carboidratos naturais. Menos. Isso é o mínimo. Qual é o sacrifício disso? Ah, a carne é caro. Ah, e Coca-Cola é barato? E a cachaça que você toma no final de semana é barato? E a cerveja que seu marido compra é barato? E o salgadinho? E o biscoito? E o miojo? Faz a soma da mortadela, do presuntinho que você come, da maionese. Bota tudo no papel, do macarrão. É barato? Ah, mas aí pelo menos é muito. Pois é, e vai tudo pra tua barriga e pra tua artéria. Tá? E depois a conta vai ficar mais alta ainda. Porque é remédio pra hipertensão, é remédio pra diabetes, é remédio pra memória, é remédio pra dor no corpo, é fibromialgia, é problema no intestino, é problema na vesícula, é médico que não acaba mais, é fisioterapia meia boca, porque fisioterapia de convênio, vamos lá, minha filha, não faz nada. Eu sou fisioterapeuta há quase 30 anos, minha querida. Não existe fisioterapia adequada, a não ser que você vá num bom lugar e pague muito bem. Porque senão você vai ficar usando a fisioterapia como um Tilenol, que só ataca o teu fígado, mas não te resolve a vida, te causa mais um problema. Quem aqui já não foi na fisioterapia fazer choquinho? Ei, querida, você está sendo enganada. Ninguém está resolvendo o seu problema. As pessoas só estão te dando uma dipirona, entendeu? Em forma de choque. Mas o teu problema ninguém resolve. Aí você pega um personal que não sabe que você está no climatério, que você não sabe que você está na menopausa e vai querer que você faça um agachamento. Ele não entende de doenças osteoarticulares, principalmente da velhice. Aí você vai fazer uma aula de pilates, você vai fazer uma aula de musculação com um personal qualquer e volta pior, travada da coluna. Porque você não tem músculo. E porque antes você precisa tratar aquilo que te nutre para você ter energia para poder fazer o exercício. E aí você vai, faz uma, duas vezes e fala, não, eu travei, não posso mais fazer. Inclusive o meu ortopedista disse para eu não fazer. E aí você fica mais sedentária ainda. Quantas de vocês aqui foram num ortopedista, num médico qualquer, que falou para você não fazer uma atividade física? Esse médico, ele não te enganou. Ele só não sabe tratar saúde. Ele só sabe tratar doença. Quantas vezes você passou num médico com dor no quadril, na coluna, no ombro, e ele falou pra você, faz fisioterapia analgésica, não vai movimentar. E você foi lá, melhorou um pouquinho a dor, mas não tem função. Você não tem mais joelho, você não tem mais tornozelo, você não tem mais nada. Porque a única coisa que vai fazer o seu corpo funcionar é você ter músculo. E para ter músculo precisa estimular. E para estimular tem que ter energia. E para ter energia tem que comer direito. Tem que dormir, tomar água. De verdade. O teu remédio para pressão você não toma todo dia? Água com sal integral é o seu remédio da manhã. Você não toma o seu remédio para diabetes, sei lá que horas? O seu remédio para diabetes é carne.
com gordura animal. Você não toma remédio para fibromialgia, para dor articular? O seu remédio para fibromialgia, para dor articular, para doenças osteoarticulares, para osteoporose é musculação, a atividade física. Esses são os seus remédios. Estão acessíveis. Ah, mas é difícil. E quem disse que ficar doente para o resto da vida é fácil? Quem disse? Quem falou que ficar dependente de remédio, atrás de remédio, e tomando inclusive remédio para o estômago, porque você vai acabar com o seu estômago, é fácil e é barato? Querida, a gente tem que fazer escolhas na vida e elas não são fáceis. Não são fáceis. Agora, comer todo dia direitinho, fazer um pouquinho de atividade física, tomar um sol, beber uma água, se desconectar um pouco da internet, principalmente à noite, para conseguir dormir melhor. Isso não custa nada, porque você já faz mal feito. É só melhorar. E aí fica a pergunta, você quer perder a sua barriga como? Debaixo de enganação e mentira, se enganando, achando que tudo que é light é diet pode, quando na verdade isso é altamente inflamatório, tomando seu cafezinho cheio de adoçante, que é extremamente pior do que o próprio açúcar, ou você quer tomar vergonha nessa tua cara, parar de palhaçada e fazer o que só você pode fazer? Conta aí pra mim. Eu sei que você acordou hoje querendo um carinho. Mas presta atenção. O maior carinho que eu possa dedicar a você é te falar a verdade. A verdade que talvez você nunca ouça de algum médico. A verdade que talvez você nunca ouça de um outro fisioterapeuta. E muito menos de um nutricionista daqueles, principalmente margarinos, que diz para você consumir óleo vegetal, óleo de soja, margarina, requeijão light, frios, né? Completamente alienados. Coca Zero. Rapidez. Né? Então, olha só. O que você quer? Porque eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar. E hoje, presta atenção. A minha intenção é que você decida caminhar junto comigo. Porque eu decidi mudar. E porque eu decidi mudar, meu corpo mudou, eu melhorei, o meu envelhecimento ele desacelerou, eu desinflamei, eu desinchei, a barriga cedeu. Eu não tô maravilhosa, porque nunca, jamais a gente vai ficar maravilhosa, porque a gente está num processo de envelhecimento. Mas eu parei de envelhecer de forma galopante e tenho muito mais energia, saúde e beleza física, sim, porque você começa a ficar mais bonita, sim. Porque você retoma as suas curvas, porque você ganha músculo e porque você fica saudável para poder continuar trabalhando e fazendo as coisas que você mais ama. Você quer ver uma pessoa morrer? Tira os sonhos dela. Tira os sonhos dela. Uma pessoa que não sonha mais está morta. E o que acontece com a mulher pós 50 anos? Ela se aposenta porque ela está envelhecendo, porque ela não tem mais energia. Ela se divorcia porque acabou o amor. Ela começa a adoecer e engordar, né? Porque tem dores pelo corpo e não vai fazer atividade física. Ela diz que ela se aposenta para descansar, quando na verdade ela está esperando a morte chegar. Essa mulher sonha? Não. Ela tem aspirações de conquistar coisas novas? Não. O que ela faz? Espera. E aí ela fica falando e tendo sentimentos de ingratidão. Ah, meus filhos são ingratos, fulano foi ingrato. Querida, ingrata é você que tem ainda tantos anos para viver e não está vivendo. Você é ingrata. E egoísta. Porque você deixou de fazer só aquilo que só você poderia fazer e está culpando as pessoas. E ainda diz que se Deus quiser, querida, Deus não vai levantar para vir te dar um copo com água
e sal integral de manhã. Não vai levantar e ir com você para academia, pegar você na mãozinha. Também não vai na feira com você comprar um bife de fígado. E não está junto com você quando você decide comer uma porcaria. É tudo você, tá? É tudo você com você mesmo. Então, vão crescer? Eu sei que talvez você tenha aí 60, 70 anos, mas talvez você ainda não tenha crescido ao ponto de entender que você pode fazer por você aquilo que ninguém pode, que é decidir. Ó, vou falar pra você. Eu tenho amigas diversas, tá? E esporadicamente a gente se reúne. E quando eu estou com elas, amigas de 40 anos, gente, elas falam pra mim assim, nossa, mas você não vai beber? Eu falo, não. Ah, agora é isso. Antes podia, agora não pode mais. Que bitolada que você tá. Querida, quem sabe da minha vida sou eu. Eu quero dormir à noite, acordar bem no outro dia, disposta. Tá? Então entenda uma coisa, vai ter pessoas que vai querer te arrastar pro lodo de novo. Nossa, mas agora você não come mais nada? Você tem que se dar ao luxo. Eu tô me dando ao luxo de viver bem. Eu estou me dando ao luxo de viver de forma excelente. O maior luxo que eu posso me dar é não fazer igual todo mundo faz. É dormir cedo. É tomar sol. É comer carne. É óbvio que esporadicamente a gente abre uma exceção. Mas se o seu corpo está desinflamado, se a sua barriga não está grande, e se você tem uma rotina de vencedora, um dia ou outro não vai fazer mal. O que vai te fazer mal é uma rotina de más escolhas. E o mundo está cheio de pessoas querendo te arrastar para essas más escolhas. Saiba exatamente com quem você vai estar e o quão forte você é para estar nos lugares que você não deveria. E aí eu pergunto para você, você quer minha ajuda? Você quer estar comigo? Você quer ouvir não só essas verdades, mas a direção certa? Porque eu não vou te vender uma pílula mágica, nem uma bala de prata. Eu vou te mostrar a verdade e te indicar o caminho. É isso. Ó, até terça-feira que vem. Espero que você esteja bem. E quem quiser saber do protocolo, manda lá no meu WhatsApp, no meu direct, o seu WhatsApp com DDD escrito protocolo que a gente te chama. Tá bom? Ó, beijo. Até semana que vem.